Essa noite eu queria pedir que você preste bastante atenção na mensagem que a gente vai estar falando aqui, porque eu vou falar algo aqui que é um pouco filosófico e exige um pouco de atenção e de raciocínio. Você vai ter que usar a sua mente, você vai ter que usar o seu raciocínio para você entender o que eu estou falando aqui, porque eu vou falar de aspectos da vida de Deus, aspectos de Deus, aliás, que a gente nunca pensa que pode acontecer com Deus, amém? Mas é sobre isso que eu quero falar. Mas para isso eu queria fazer um pequeno exercício de imaginação com os irmãos. Imagine o seguinte: se você tivesse o poder de fazer com que as pessoas fizessem a tua vontade o tempo inteiro. Imagina se você tivesse esse poder de fazer com que tudo estivesse dentro do teu controle, todas as situações, você pudesse controlar pessoas e situações, de tal maneira que nada neste mundo pudesse te trazer frustração. Você teria o controle sobre tudo e sobre todos. Todo jogo seria ganho por você. O seu time nunca perderia, né? O campeonato estava decidido já, de antemão. Sua mulher nunca brigaria com você. Imagina isso. Aí nesse caso, você teria um controle que é chamado de controle absoluto sobre a tua própria felicidade, porque tendo controle, você garantiria que você jamais, em situação alguma, sofreria qualquer tipo de antagonismo, qualquer tipo de frustração emocional. Porém, dentro de um certo tempo, você ia descobrir algo muito importante: que você seria o ser mais infeliz do universo. Por quê? Porque felicidade, o que é? Felicidade é o bem que nos acontece de repente e sem manipulação. É aquele abraço inesperado e talvez nunca imaginado que você recebe de alguém. Sabe aquela pessoa que você nunca imaginaria que fosse te abraçar e ela chega e fala: posso te dar um abraço? Isso é felicidade. É inesperado, você não tem controle. Você não manipulou a pessoa. Ela decidiu te abraçar. Amém? Ou então, é o gesto de gratidão que vem de repente. Gratidão, queridos, é algo que a gente sempre deve esperar, mas jamais deve forçar. Então, a felicidade exige uma coisa chamada paradoxo. O que é paradoxo? Paradoxo é uma situação que existe em aparente contradição e funciona da seguinte maneira: para eu e você sermos felizes, de fato, a gente precisa dar liberdade às pessoas de nos amarem livremente. Porém, essa mesma liberdade, ela é essa liberdade que pode gerar muita frustração e muita infelicidade. Então, quer dizer, o que é paradoxo? Paradoxo é um elemento que é essencial para a minha felicidade, pode se tornar a causa da minha própria dor. Amém, igreja? Ou então, eu posso tentar forçar outros, mas sem sucesso.
Por quê? Porque felicidade implica em liberdade. Vamos repetir essa frase. Felicidade implica em liberdade. E é claro que a gente não tem esse poder absoluto. Mas Deus tem. Deus tem um poder tão absoluto que Ele poderia usar o seu poder para controlar todos nós, todos os seres e todos os eventos que acontecem no universo. Mas eu pergunto para vocês uma coisa: será que Deus usa o seu poder, o poder divino, para controlar tudo e controlar todos ao seu bel prazer? Essa é a minha pergunta filosófica essa noite. Porque tem muita gente que acredita que Deus usa o poder para controlar tudo. Neste caso, Deus jamais seria frustrado. Concordam comigo ou não? Porque Ele usaria o seu poder para jamais ser frustrado. Mas eu quero abrir um texto da palavra de Deus que está no livro de Mateus, capítulo 23, versículo 37. Vou pedir para o Júnior colocar para mim. Onde Jesus falou o seguinte a respeito de Israel, cuja capital religiosa, o coração religioso de Israel era Jerusalém. E ele se volta para a cidade de Jerusalém e solta um grito, um clamor de frustração. Jesus diz: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis juntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Então, queridos, hoje eu quero focalizar essa possibilidade divina. O tema dessa mensagem é: quando Deus fica frustrado. Amém? Agora, todos vocês vão admitir uma coisa: entender Deus não é fácil, senão é impossível. Não é possível que com a nossa cabecinha a gente possa entender 100% quem é Deus e como Ele age. É muita presunção humana a gente tentar entender Deus. Então, quando os homens tentam colocar Deus dentro de uma caixinha filosófica e teológica, o homem sempre quebra a cara. O próprio termo teologia é extremamente arrogante, sabiam disso? Por quê? Porque teologia literalmente significa o quê? O estudo de Deus. É estudar o inestudável. Então, a palavra teologia é arrogante demais. A gente não consegue estudar Deus. Você não consegue pegar Deus e colocar num tubo de ensaio e entender os mecanismos de como esse Deus funciona. Por causa disso é que a gente lê em alguns textos da palavra de Deus algumas coisas, e a gente lê em outros textos da mesma Bíblia coisas que são aparentemente contraditórias, se referindo a um único Deus. Por exemplo, no livro de Jó, capítulo 42, no versículo 2, o Jó disse o seguinte para Deus: bem eu sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Foi o que Jó falou de Deus. Ora, pense comigo agora. Essa é uma verdade teológica. Nenhum dos planos divinos pode ser frustrado. Mas aqui a gente está vendo em Mateus um Jesus que é Deus e está absolutamente frustrado em relação ao seu povo. Tudo bem? Vocês estão comigo?
Então, como é que a gente pode fazer a síntese entre os planos de Deus não poderem ser frustrados e um Cristo divino absolutamente frustrado? Como é que a gente sintetiza isso? A síntese é a seguinte: os planos de Deus não podem ser frustrados, mas nunca foi plano dele não ser frustrado pelos homens. Entenderam isso? Então eu vou colocar isso de vários ângulos, para você entender melhor. Outro ângulo: os planos que nunca podem ser frustrados incluem muita frustração pelo caminho. Ou então a gente poderia testar um outro ângulo, que é o seguinte: a frustração com muitos não impedem os planos para alguns poucos. De qualquer maneira, os planos dele vingarão. Mas isso não significa que ele não escolheu sofrer a angústia da frustração com humanos. Deus se frustra. Amém, igreja? Deus fica frustrado. Tem muita gente que acredita assim que Deus não tem sensação nenhuma, Deus não tem emoção. Ele é Deus, ele não sente como eu sinto. Num certo sentido, é verdade, porque ele é supra-humano. Deus é Deus. Mas a palavra de Deus diz em alguns textos o seguinte: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual vocês estão selados para o dia da redenção. O que isso mostra para mim e para você? Que o Espírito que habita em mim e em você, e é Deus, fica triste com algumas atitudes nossas. Deus fica triste, Deus fica frustrado, e Ele nunca usa o seu poder para mudar isso. E o coração dessa mensagem tem a ver com isso. Amém? O coração dessa mensagem tem a ver com essa frustração divina, com essa angústia de Deus, de querer algo de nós e não conseguir, de olhar para nós e pedir coisas e a gente não fazer, de esperar coisas do seu povo e o povo dele ignorar. Agora, isso me mostra que Deus nunca usa o seu poder absoluto para ficar livre de frustrações. Pense em Jesus, por exemplo. Jesus usou o poder divino para multiplicar pães e peixes, por exemplo, de maneira miraculosa. Mas Jesus nunca usou o poder dele para multiplicar amor e admiração por ele. Isso tinha que fluir naturalmente. Ele nunca manipulou para alguém gostar dele. Nunca. Interessante. Agora, eu quero que essa mensagem seja aplicável a mim e a você. Por quê? Porque eu estou falando de Deus e você pode pensar o seguinte: pastor, Deus é Deus, eu sou gente. O que isso tem a ver conosco? Deus é superior a nós. O que tem a ver conosco, querida, é que o princípio é exatamente o mesmo. Que se aplica a Deus, se aplica a nós. E eu quero mostrar isso para você. Veja, Deus, tendo todo o poder, não usa o poder com a finalidade de não se frustrar. E nós, não tendo poder algum, muito menos podemos querer usar de manipulação com as pessoas, a fim de que não haja frustração. Esse é o ponto, que é igual para mim e é igual para Deus. Nesse sentido, eu queria declarar a verdade em relação a mim mesmo. Porque em muitos sentidos eu mesmo me sinto frustrado. Você nunca se sente frustrado? Quem aqui nunca se sente frustrado? Levante a mão. Amém. A irmã chegou num ponto que eu quero estar. Mas sou muito feliz, pastor. Amém. Porque todos nós temos momentos de frustração.
Né? O mundo nos frustra, apesar da felicidade que temos. Amém? Só que a gente não dá importância. Amém. Você pode até não dar importância, mas na verdade existe angústia e frustração. A gente passa por cima, muitas vezes. Né? Agora, respeitando a distância entre nós e Jesus, entre eu e Cristo, respeitando essa distância enorme, eu digo para os irmãos que durante 17 anos de ministério que nós temos, que a gente está aqui nessa cidade procurando juntar também os inajuntáveis. É o que a gente tem feito. Dentro da nossa própria escala, a gente poderia dizer o seguinte: quantas vezes, ó brasileiros de Las Vegas, eu quis ajuntar vocês, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vós não quisestes. Dentro da minha escala humana, eu poderia falar isso em 17 anos. Porque o querer humano é muito forte. Todo mundo concorda com isso? Eu dependo do querer humano. Eu dependo das pessoas falarem assim: pastor, eu quero Deus, eu quero estar na sua igreja, eu quero estar com os irmãos, eu decido, sem manipulação nenhuma, sem necessidade de nenhum tipo de exortação semanal. Entendem isso que eu estou falando? Mas aquela voluntariedade de gente que já passou pela nossa história, já viveu conosco, já chorou conosco, já comeu conosco, enfim, gente que conhece a nossa vida, mas que declara de todo o coração: não quero mais estar no meio da igreja, não quero mais fazer parte do grupo da igreja. Então a gente pode querer usar todo tipo de desculpa possível, mas a única verdade é o nosso querer. É o que a gente quer. Porque Jesus não dourou a pílula. Jesus falou o seguinte, claramente: vós não quisestes. Quantas vezes eu quis juntar vocês, mas vós não quisestes. Jesus não maquiou a coisa. Amém? Jesus podia dizer assim: sabe o que acontece? Vocês têm razão, eu não tenho uma aparência de um Messias muito ideal que vocês estão esperando. E é verdade, né? Jesus não veio com aquela pompa que os israelitas estavam esperando, do Messias. Então Jesus podia dizer o seguinte: vocês têm razão. Mas Jesus não diz isso. Jesus diz assim: vocês não querem me aceitar. Agora, qual é o meu objetivo nessa mensagem? É um só. Não é ventilar a frustração, não. O meu objetivo é trabalhar com o mais poderoso princípio, que é chamado de liberdade de amar. É esse o princípio que eu quero trabalhar com o remanescente dessa igreja. Com vocês que estão aqui nessa noite. Porque vocês estão aqui nessa noite. Aleluia. Amém? Quem está aqui nessa noite? Vocês. Porque vocês decidiram. Porque vocês querem. Porque vocês gostam. Porque vocês amam a Deus. E o objetivo é fazer com que vocês continuem desse jeito. Amém? Porque, pense comigo o seguinte: a gente diz que vem na igreja por causa de Jesus, não é isso que a gente diz? A menos que a gente pense na distância entre a nossa casa e a igreja. Muitas vezes. Né? A gente diz que ama Jesus, mas eu pergunto para os irmãos o seguinte: quão forte é o nosso amor por Jesus? Será que é mais forte que o churrasco de domingo à noite? A gente tem que pensar nessas coisas. Ou será que o amor por Jesus é mais forte do que alguém que deixe de nos cumprimentar na igreja e a gente fala assim: não vou mais na igreja porque as pessoas não me cumprimentam? Será que esse amor por Cristo é tão forte a ponto de quebrar esse paradigma da não aceitação, do não olhar, ou daquela desculpa tão conhecida nos meios evangélicos? Sabe o que acontece? Existe fofoca no meio da igreja.
Não é? Jesus diz o contrário. Jesus diz assim: não quisestes. Vós não quisestes. A gente pode dizer: Senhor, essa semana eu não tive tempo de me preparar. Jesus diz: não, você não quis. Não é? A gente pode dizer: eu não estou tendo tempo de me reunir com os irmãos para estudar a palavra de Deus. Jesus diz: não. Você não está querendo, porque se você quiser, você faz tempo. Você faz. Ah, pastor, eu quero ir na igreja, mas é meio longe, o irmão entende? Não entendo isso. Não entendo. Não entendo. Porque o que eu entendo é o que Jesus diz: vós não estáis querendo. Porque se quiserem, você vem de Henderson para cá. Se você quiser de fato, você vem lá da Blue Diamond, como os irmãos vêm, lá da Cactus com Buffalo, e vem. A gente vai. Eu sei disso porque eu já vivi isso. De morar muito longe de uma igreja e ir na igreja todo domingo. Então, por que a gente tem que pensar nisso? Por causa daquilo que eu falei no início. O que é a felicidade? Felicidade é aquele bem que acontece com a gente de repente e sem manipulação. Isso faz a gente feliz à beça. Pense nisso. Vocês que têm filhos aqui, às vezes acontece isso comigo, com a Alice ao longo da vida. Nem sempre, mas os filhos da gente fazem isso com a gente. Pense comigo. Você quer muito que eles façam algo e eles estão desobedecendo a gente. E de repente você vai dar uma manipulada nele. Olha aqui, você não fizer isso, vai acontecer isso. Você dá uma travada, fecha todos os becos por onde eles podem sair, eles ficam numa sinuca de bico, e agora você tem um comportamento deles. Você agora conseguiu um resultado de obediência. Eles estão te obedecendo agora, sim ou não? A pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: quão feliz você está nessa situação? Será que você agora é um pai mais feliz do mundo de ter aquele seu filho obediente, sendo que você sabe que você usou todo o seu poder e autoridade para que ele fizesse aquilo para você? Agora preste atenção no oposto disso. Você não está esperando que aquele seu filho arrume a cama e de repente ele fala assim: mãe, vem cá, dá uma olhada no meu quarto. E está tudo limpo, tudo arrumado e organizado. De repente, sem que você tenha mandado, sem que você tenha implorado ou pedido. Já pensou a tua felicidade? Milagres acontecem. Não é? Agora, a gente sabe disso como pai, que a gente adoraria que o nosso filho chegasse para a gente e falasse bom dia, ao invés de passar pela gente de manhã, tomar um café e nem olhar para a nossa cara e sair para trabalhar. Você pode falar assim: qual é o valor de um oi? Depende. Se for o oi de alguém que você ama, vale ouro. Você já viu um oi dourado? Vale ouro certos ois. Vale ouro para Deus. Agora, você pensa: Deus é diferente de mim. Não, Deus não é diferente da gente. Deus espera que você convide Ele para sentar com você na mesa. Você está entendendo o que eu estou falando? Deus espera que você o convide. Eis que estou à porta e bato. Se você quiser abrir a porta, eu entro. Olha que gentileza de Jesus. Felicidade é o bem que nos acontece de repente, sem manipulação. Um beijo que a gente ganha de uma pessoa que a gente ama de repente. A gente fica feliz à vez. Aquela gratidão, você não está esperando: eu vim aqui só para te agradecer algo que você fez por mim. Sério que você veio aqui me agradecer? Eu vim aqui só te agradecer. Eu saí de lá da minha casa e vim te agradecer. Isso faz a gente feliz. Isso faz a gente mais feliz do que se a gente tivesse ganho
um dinheiro ou alguma coisa. A gente é feliz com pouca coisa. Você nunca viu aquele ditado? A gente é feliz com pouca coisa? É verdade, amados irmãos. Não com pouca coisa. Veja bem, são coisas pequenas que fazem muita diferença na nossa vida. Mas não é só na nossa vida. Até para Deus faz diferença. Amém? Felicidade é isso. Eu pergunto para vocês o seguinte: que bem a gente pode fazer para Deus quando a gente decide fazer algo por amor na igreja, sem a necessidade daquela exortação pastoral? É uma decisão minha. Eu vou fazer algo aqui. Eu quero ajudar isso aqui. Eu quero abençoar essa igreja. Que bem que a gente faz para Deus. Não é nem para o pastor. O pastor vai ficar muito feliz também. Mas lá em cima, o Pai Celestial quer ver isso da gente. Ele quer ver gente assim, que manifesta um estilo de vida grato, um estilo de vida de gratidão, de bondade. Amados irmãos, amém? Que bem que a gente poderia fazer para Deus quando o nosso arrependimento de lágrimas aqui na frente durasse mais do que 2 semanas. A gente vem e se arrepende. Senhor, tudo será diferente desta vez. E dura 2 semanas ou 3. E a gente volta tudo a estaca zero. Ao invés disso se tornar um estilo de vida. Ao invés daquilo criar raiz na gente. E a gente virar aquilo de fato. A gente precisa sempre de uma exortação, de uma outra exortação, para que a gente possa estar sendo levado adiante no caminho de Jesus. Meus queridos, qual é o meu objetivo? É despertar a gente, despertar o poder da nossa vontade, o poder da voluntariedade que está dentro de nós, está dentro de mim, está dentro de você. Eu poderia usar o poder do constrangimento a fim de obter resultados, mas eu também iria descobrir muito rápido que eu ficaria muito infeliz com esse resultado, muito infeliz. Amém, queridos? Muito infeliz. Para vocês que estão ouvindo essa mensagem, guarde o seguinte: para esse grupinho aqui que está aqui, eu estou falando, só nós aqui, só nós temos o poder de Deus para revolucionar essa cidade. E nós não estamos agindo de acordo com a altura que Deus está esperando de nós. Esse grupinho, só nós aqui conseguiríamos fazer algo glorioso para Deus, porque Deus opera em nós. Quantos acreditam nisso? Amém. Deus pode fazer coisas infinitamente superiores àquilo que a gente pede ou pensa, segundo o poder que opera em nós, segundo a tua fé, segundo a tua capacidade, segundo o teu amor, segundo a tua decisão. Esses são poderes que estão dentro de nós. E eu não quero outra coisa dos amados irmãos, eu quero só decisão. Aquela decisão de dizer assim: vamos otimizar essa igreja, vamos trabalhar para melhorar em todos os aspectos da igreja. Cada um de nós pode ser útil dentro dessa igreja de maneira poderosa. E é isso que eu espero dos irmãos. E é isso que Deus espera de todos nós. Amém? Porque Deus pode se frustrar conosco. Deus pode falar para nós o que Ele falou para Jerusalém: até quando vocês vão viver assim? Até quando eu tento juntar o povo de Deus brasileiro dessa cidade e eles não escutam a sirene divina tocando? Até quando isso vai acontecer? Eu não sei. Amém, irmãos? Vocês concordam comigo que é muito sério isso? Se Jesus volta de repente, Ele volta de repente, Ele pega a gente no estado que a gente está. Vocês não acreditam que Jesus vai voltar, não? Ele vai voltar. E de repente. Amém? Então é importante que a gente tome decisões que a gente não está tomando.
Que a gente queira querer. Existe uma mensagem minha no Facebook, no YouTube. Queira querer. Até para querer, a gente tem que querer. Porque tem pessoas que não conseguem nem querer. Amém? E antes de orar com os irmãos, eu quero que você pense uma coisa. A gente reclama dos outros, reclama das pessoas, reclama de tudo, mas a gente tem que lembrar que é aqui dentro de nós que começa a mudança do planeta inteiro. Nós mudamos o mundo a partir de quem? De nós. Se você quer uma igreja melhor, comece em você. Se você quer um ministério maior, comece com você. Essa semana eu brinquei com uma pessoa, eu fui num aniversário, tinha um brasileiro, falei, rapaz, por que os irmãos nunca convidaram você? Nunca convidaram. Ele brincou comigo. Nunca me convidaram para ir na igreja. Eu sei que foi uma brincadeira. Mas eu sei que também acontece isso. De você estar de lado de pessoas e nunca convidar ninguém para vir na igreja. Você passa pela pessoa, passa por ela de novo, e acontecem meses e anos, e você nunca falou o seguinte, escuta, eu sou crente, sou aquele crente 007, mas eu sou. Eu queria te convidar para ir na minha igreja. Amém? Estou falando a verdade ou não estou? Quantas vezes a gente poderia convidar pessoas e não convida? Você fala assim, o que é isso? Qual a importância disso? A importância disso é suprema. A nossa igreja sempre funcionou com convites. Houve época em que a gente tinha uma igreja grande, por causa que a gente convidava pessoas. Então convide. Decida convidar. No seu trabalho, aonde você vai, onde você vai fazer unha, onde você faz cabelo. Se você encontrar pessoas, dê um cartãozinho nosso. Nós temos bastante cartão ainda para distribuir. Então tudo isso, amados irmãos, é ajuda. Que você pode ajudar na igreja. Tá bom? Eu quero orar por nós. Por todos nós. Para que a gente possa tomar uma decisão de nunca frustrar o Senhor. Essa é a minha decisão. De não frustrar Deus. Porque como ser humano a gente fica frustrado. Até Jesus ficou. Mas a gente tem que pensar, Senhor, eu não quero que o Senhor olhe para mim um dia e fale, olha, eu queria tanto de você, e você tinha todo o potencial para fazer aquilo que eu te mandei, mas você não fez. Mas você não fez, não é porque você era aleijado, ou porque você não tinha saúde, não, você não fez por uma razão só, porque você não quis. Você não quis. Amém? Essa semana, amados irmãos, eu tomei uma decisão doída. Eu decidi que a partir dessa semana a gente não vai ter mais o nosso discipulado lá em casa. Durante muitos anos a gente tem tentado fazer o estudo bíblico durante a semana na minha casa. Eu sei, por minha experiência, eu sei que é super importante ensinar a palavra de Deus. É super importante aprender a palavra de Deus. Mas a experiência que a gente tem tido é de uma diminuição constante no atendimento ao estudo da palavra. Então o que o pastor faz? O pastor tenta mexer no schedule, no dia. Talvez se eu mudar de quarta para segunda, as pessoas que estão folgando de segunda possam vir mais. Então a gente tenta fazer isso o tempo inteiro e a gente percebe uma coisa só, que o grupo vai cada vez mais diminuindo. Então, eu falando isso de todo o coração para a igreja, de todo o coração. Que é doído, mas eu vou tomar a decisão que a igreja quer. A igreja quer isso. O que a igreja quer? Nós queremos não estudar a palavra. Aleluia, a igreja vai ter isso. É uma punição? Não, eu estou dando apenas o que a igreja deseja. A igreja não quer se reunir para estudar a palavra de Deus. Aleluia. Amém? Até que a gente possa, mais para frente, falar assim, tá bom, pastor, a gente vai se reunir de novo. Os irmãos vão chegar para mim e falar, a gente quer de novo a palavra de Deus. Eu começo tudo de novo. Então, nesse período, agora de fim do ano, eu estou dando folga para os irmãos. A gente vai ter festa, a gente vai ter Thanksgiving, a gente vai ter
Natal, nós vamos ter pessoas chegando na nossa casa, nós mesmos, na nossa família, teremos visitantes. Então a gente pode ter um final de ano livre durante a semana. Né? A gente pode fazer isso. Mas eu quero que vocês pensem nisso. Amém? Porque, no meu modo de entender, o estudo da palavra de Deus durante a semana é tão ou mais importante para a vida espiritual do que a mensagem de domingo à noite. Essa é a minha opinião a respeito disso. Mas vocês precisam pensar na prioridade que vocês querem ter, que vocês querem para a vida de vocês. Amém? E aí vocês pensam. Baixa a sua cabeça, eu quero orar.